Boa noite a todos, boa noite meus amigos, minhas amigas, é um prazer ter vocês comigo aqui mais uma vez. Estamos iniciando mais uma live, mais um encontro. Vamos falar hoje do pecado, né? A visão espírita sobre o pecado. E já estou vendo aqui que já está chegando os amigos. Nós vamos, como sempre, aguardar um pouquinho para que nós possamos iniciar já com mais pessoas presentes, né? E é um prazer estarmos juntos novamente aqui no YouTube. Também, né? Estão abrindo aqui, vamos conseguir fazer pelo YouTube, tá? Tá meio confuso aqui. Mas estamos aqui no Facebook novamente, estamos juntos, Ana Maria Rodrigues, Isabel Camargo, a Vera Lúcia, a Edith Godofredo já estão aqui, a Maria Vilma Cavalcante Ramos, a Maria Irene Costa, prazer, amiga. A Maria Aparecida Silva também, a nossa querida Cida, nossa prima querida, Cristiane Augusto, Maria Vilma Cavalcante Ramos, Adri Veríssima, nossa prima querida, a Ivone Sanches, Elaine Araújo, o Vanderlei Godoy. Nossa, está chegando os amigos aqui, já vamos, daqui a pouco vamos iniciar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Rosa Bentley também está presente, que eu não tinha falado, né? A Elisete Vieira Soares, que eu tive o prazer de encontrar essa semana, aqui na Avenida Cursino. A Cristiana Mosquiavo Guimarães deu um abraço da Elisete, foi um prazer imenso. A Francine Maritima também, a Ana Araújo. A Deise Manzano, nossa amiga querida, lindeza, nossa companheira do Centro Espírita Irmão X, também está presente. Solange Moraes, Carmen Pontes, a nossa Carminha, a nossa querida Carmen Pontes, já também está aqui. É um prazer receber todos vocês. A Maraci Cachete também, Inês Câmara Dias, a Jane Ferreira de Matos, lá de Minas Gerais, a Sheila Raquel de Moraes também está assistindo, né? As duas irmãs presentes. Reginaldo Alves, o nosso sobrinho querido, lá da Baixada Santista, né? Todos os amigos estão aqui presentes. Vamos fazer a nossa vibração inicial. Deixa ali. Vamos iniciar a nossa live, vamos fazer a Tabata Maia, N. Yuxudo também chegou aqui, a Tabata, nossa prima querida, a Sueli Alves, ela e o maridão juntos, a Dirce Porto, minha irmã querida, a Jane Ferraz de Matos também, né? O Valdir Orlandim, a Sandra Souza, seja bem-vinda. São todos muito bem-vindos. Desculpe se eu não consigo falar, às vezes, o nome de todos, né? Mas no decorrer da palestra eu vou repassando aqui, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de mais uma palestra, de mais um encontro, mais um momento de estarmos juntos, agradecendo esses mentores amigos que nos auxiliam, que nos amparam. Vamos nessa live vibrar, continuar vibrando pelos amigos que estão em dificuldades, que estão internados em hospitais. Temos amigos com dificuldades, inclusive do nosso trabalho de Centro Espírita Irmão X, vamos vibrar por eles. Temos 2 pessoas internadas, vamos vibrar por esses amigos queridos que estão passando por dificuldades nesse momento. Vibrar por aquelas pessoas que estão em sofrimento, no momento de guerra, na Europa, que as pessoas que estão provocando essa guerra possam ter a humildade de reconhecer o seu erro e acabar com esse sofrimento. Mas Deus sabe de todas as coisas, vamos apenas orar e pedir, evitando disseminar o ódio. Então vamos iniciar a nossa live, pedindo autorização aos mentores amigos, a Deus e a Jesus, autorização para iniciar esse encontro. E chegou também a Luciana Brito, a nossa amiga querida,
E a Valéria Septube também, nossa amiga, lá de Itanhaém, né? E o Orlando, meu querido Orlando Akira Sudo também, ele e a esposa presentes aqui. Então vamos iniciar a nossa live, falar hoje sobre o pecado. Mas o que é o pecado? Vamos falar no pecado, né? Sobre, claro, a visão espírita, né? André Arboleda também está presente hoje. Muito prazer em ter você, André. Seja bem-vinda. Faz tempo que eu não vejo você. E a Carol Pemaio também, ela e o pai estão presentes, né? Sejam bem-vindos. A Maria Iracema também, Maria Iracema da Silva está presente, a nossa prima querida Solange Pires também, não sei se eu já falei. Então vamos lá. Essa palavra em sua essência significa transgressão às leis de Deus, que é o pecado, né? Ou seja, é um termo com contexto religioso. Pode ser palavras ou ações que fogem à normalidade, que é muito ligado principalmente à moralidade, né? O pecado é responsável pelas guerras, né? Tem guerra que sempre existiu entre a natureza humana e a vontade de Deus, né? É uma guerra interna. A natureza pecaminosa do ser humano. A ideia é que é impossível viver bem, ser feliz no mundo, sem praticar o pecado é difícil, né? Porque as pessoas falam, tudo que é bom é proibido, né? E na verdade não é exatamente assim. Tem muitas coisas boas que não são proibidas, né? Palavra que tem origem grega, amártia, que basicamente significa errar o alvo, ou seja, estar errado, desviar-se do caminho da retidão e da honra. Violação da lei divina por pensamento ou ação, né? Por uma ou por várias pessoas. A Bíblia cita várias, né, variadas formas de pecado. Como pecado é uma palavra de descendência católica, vamos falar um pouco disso inicialmente, né? O catolicismo nos apresenta duas categorias de pecados, basicamente, e que vem, né, desse beijo católico, que é o meu caso, né? Que todos nós convivemos com isso na infância, que muitos de nós temos, né, a descendência católica. O pecado mortal e o pecado original. Em João, capítulo 5, versículo 16, diz assim, são citados esses dois pecados. Se alguém ver seu irmão ou irmã cometer um pecado que não seja mortal, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não cometem pecado mortal, há pecado que é mortal. Não digo que reze por este, ou seja, nessa citação, né, nada salvaria este pecador que estaria condenado ao inferno eterno, né, que praticasse esse pecado mortal, diz que nem tem como rezar para essa pessoa, porque não resolveria. Essa é a ideia antiga, né? Ou seja, nada poderia salvar esse pecador, exceto pelo batismo, pela penitência ou reconciliação. São várias as ações consideradas graves, tais como adultério, roubo, suicídio, estupro, homicídio, inveja e muitos outros. O pecado original seria aquele que todos nós trazemos por sermos descendentes de Adão e Eva. E herdamos esses pecados deles, é a ideia, né, do catolicismo. Posteriormente foi criado o purgatório. Nem mais céu, nem só céu e inferno, mas também o purgatório, que vamos falar disso mais adiante, né? A doutrina espírita não fala de pecados originais ou pecados mortais, mas sim de erros e enganos que se cometem ao longo das encarnações. Valoriza as preces em favor do pecador, estando desencarnado ou estando encarnado. Mas a forma de reparar os erros cometidos, que se denominam pecados pelo catolicismo, para a doutrina espírita, só através da reencarnação, e claro, né, pela prática do entendimento de que aquilo não está correto, né, e da reencarnação para aqueles que retornaram já à pátria espiritual. E a mudança de atitudes, né, saindo encarnados, reparando erros na própria encarnação. Ou seja, a doutrina espírita valoriza o arrependimento, mas só que ele não nos isenta de repararmos o erro ou o pecado cometido, né, como preferirem. Por isso é exatamente difícil, muito difícil, extremamente difícil, atingir a angelitude e o tão sonhado reino dos céus. Nós de conhecermos a doutrina espírita, a ideia de merecimento de atingir o céu, o tão sonhado céu, seria impossível. Com a ideia de apenas haver duas opções, o céu ou o inferno, e nenhum ser humano conseguindo, né, em uma única encarnação, em única vida, se livrar de tantas imperfeições, o inferno seria o único caminho.
O único caminho viável seria esse, né? Porque diante de tantas imperfeições a seres combatidas, tantos pecados cometidos, nenhum ser humano se salvaria. Por isso a reencarnação é uma única solução para que se consiga vencer as imperfeições, que não são poucas, nós sabemos, né? São poucas, né? Não são poucas as imperfeições. Chegou aqui também a Nessi, Define, seja bem-vinda, né? Na Valério também está presente conosco, a Belmira Cardoso, seja bem-vinda, Francisco Santos também, seu Florindo Gasparini Filho, o nosso primo Edgar Almeida, lá de Aracaju, sempre conosco aqui, dando o prazer da sua presença, né? Sejam todos bem-vindos. Agora, continuando, por isso é necessário reencarnar muitas e muitas vezes, não sabemos quantas. Na questão 168 do Livro dos Espíritos, a pergunta: é limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Essa é a pergunta. E a resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidades das provas da vida corporal, ou seja, não é necessário mais reencarnar, exceto se quiser reencarnar, e normalmente quando reencarna é em condição de missionário, no caso, né? Como aconteceu com Jesus e acontece com muitos espíritos. Mas para atingir essa genitude, essa não mais necessidade de reencarnar, demora um bom tempo, né? Não sabemos nem quantos milhões, milhares de anos, né? O espírito que atinge essa condição evolutiva só o faz como missão, como eu disse. Mas a conquista dessa condição exige muita luta, uma luta árdua contra as más condutas ou os pecados, né? E só através das encarnações sucessivas você atinge essa condição de espírito puro. Mas não apenas estando encarnado se consegue evoluir. No estado de erraticidade, que é aquele período que é compreendido entre uma encarnação e outra, é possível o espírito aprender e evoluir também. Mas só através da reencarnação é que se é colocado à prova aquilo que se aprendeu no mundo espiritual nesse período de erraticidade, ou seja, colocar em prática aquilo que aprendeu no período, né, nesse período. Como a doutrina espírita fala do pecado. Agora nós vamos entrar na parte da nossa doutrina. Pecado é basicamente qualquer ato que se comete contrário às leis de Deus, como também no catolicismo, né? E que toda ação gera uma reação. Tem uma palestra sobre isso no meu YouTube, lá, está salvo, né? Ação, que é o pecado, é arrependimento, que é o reconhecimento da falha e a reparação, que se dá através do quê? Do reparo do erro cometido, que pode ser na encarnação presente ou nas próximas encarnações. Próxima ou próximas, porque Deus permite que se faça isso em várias vezes, em várias encarnações, né? Mas temos que nos esforçar muito para conseguir vencer essas imperfeições, seja vindo o Elcio Marque e a Patrícia Burlina Lopes, a minha amiga querida, né? E o Elcio Marque também, meu irmão, né? A ideia de pecado, ou seja, de agir errado em relação a algo, vai se modificando conforme se evolui, né? E existe sempre a ação, o arrependimento e a reparação. Se comete o erro, ok, é a ação. Se arrepende, ok. E depois vem a reparação, que seria, né, lógico, rever aquilo que se fez de incorreto. E normalmente é através da reencarnação, porque temos a oportunidade de reencontrar pessoas, espíritos que nós podemos ter prejudicado e temos a oportunidade de reparar aquele pecado, né? A ideia de pecado, de agir errado em relação a algo, vai se modificando conforme a gente vai evoluindo. Porque muitas coisas que nós praticamos, nós sabíamos que era pecado. Para nós era normal, nas vidas anteriores, até nessa mesmo. Quando nós já fizemos algumas coisas nessa encarnação, lá mais na juventude, pensamos que estava correto, e hoje nós vemos que não, que aquilo não estava correto, né? Então nós vamos evoluindo, conforme vamos crescendo, nós vamos mudando a nossa ideia a respeito desses pecados, né? Mas aquelas relativas às leis básicas, os mandamentos, não devem jamais ser praticadas. Quais são? Né? Tirar a vida do próximo, né? Principalmente honrar pai e mãe. Enfim, tem muitas situações
que nós sabemos que aquilo não é realmente possível de se praticar sem ter uma punição. Então, mas tem algumas situações pontuais que a gente pensa que está fazendo certo e realmente não estávamos. Boa noite, Kelly Salles, a vovó mais fresca da nossa palestra aqui. A Aretusa também está presente, a Maria Ferreira, seja bem-vinda. Sejam todos, o Alexandre Pereira também, meu amigão, está aqui presente. Seja bem-vindo, Alexandre, né? Muitos erros são cometidos desde que o mundo foi criado. Não por se saber ser errado, mas sim por não haver punição. Não é assim? Muitas coisas, né, foram praticadas por ter certeza que não havia punição, porque a sociedade aprovava. Não quer dizer que seja correto, porque a sociedade aprova não quer dizer que seja correto. A escravidão é um exemplo disso, um exemplo claro disso, né? O homem ter o direito de possuir amantes, a mulher de ter que aceitar por ser normal, também aconteceu muito no mundo antigo, hoje ainda acontece, mas antigamente era uma coisa comum e não deixa de ser pecado porque a sociedade aceita, né? Por que não é pecado? Escravizar o próximo não é pecado? Claro que sim, mas como era uma coisa comum, todos tinham e pensavam que aquilo, ou se imaginavam que aquilo seria normal. Né? E muitos pecados ainda são cometidos, ainda existem situações de escravidão, muitas vezes disfarçadas, ou nós ainda vemos nas reportagens acontecendo isso ainda, não é verdade? Nós vemos isso acontecendo, pessoas são trazidas de outros países, aqui na América do Sul mesmo, e são escravizados. Muitos de nós já cometemos atos anteriormente, seja nessa encarnação ou encarnações anteriores, que não nos parecia ser incorreto, né? Existem muitos casos, né? As pessoas faziam porque não sabiam, o desconhecimento, o aborto é um caso específico disso, a desconhecer a doutrina espírita, e muitos ainda não conhecem, se alimenta aqui na ideia que o espírito só se aproxima do corpo, do ser reencarnante, no momento do nascimento. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não é assim, que o espírito, muito antes, inclusive, da concepção, já existe uma ligação e um compromisso assumido em relação àquela gravidez, aqueles pais, aquele filho e todo aquele núcleo familiar. E era comum, porque se praticava, e ainda pratica e muito, né? Mas, com o conhecimento da doutrina espírita, certamente muitos deixariam de ser praticados. Sabemos disso. Quando já se sabe, se pensa muito de cometer um ato. E após evoluirmos, descobrimos que não eram corretos. E na maioria das vezes, só através da reencarnação, temos a oportunidade de reparar esses enganos cometidos. Nosso planeta está se preparando para assumir a condição de planeta de regeneração, né? Nós estamos para mudar a condição desse planeta. E nós temos o caso, nós vemos o livro das Enlaces de Capela, psicografado pelo nosso Chico, né? Nos diz que Capela é um planeta equivalente ao nosso planeta. As Enlaces de Capela é um livro que nos fala da forma que a Terra foi povoada inicialmente. Está na mesma condição naquele tempo em que se encontra hoje o nosso planeta, se preparando para mudar de condição, de expiação e provas para planeta de regeneração. Os exilados eram aqueles que, apesar de saber o que era errado, ou seja, o pecado, erravam, apesar de terem conhecimento daquele erro. Esses espíritos, apesar do conhecimento, insistiam no erro ou no pecado, foram enviados para povoar o nosso planeta Terra. Mas como Deus é a sabedoria suprema, nenhum de seus filhos se perde. E os espíritos, apesar de serem pecadores, são deitados aqui na Terra, em seus primeiros passos. E será da mesma forma aqui na Terra. Aliás, isso já está ocorrendo, segundo os espíritos superiores. Muitos espíritos que se comprazem em erros, não mais reencarnarão aqui, mas é um planeta chamado Quiron, ou Chiron, né? Que hoje se encontra na mesma condição do planeta Terra quando foi criado. Né? Espíritos brutos ainda, sem condição alguma de entendimento. Espíritos evoluídos materialmente, esses espíritos, no caso aqui do nosso planeta, mas não moralmente, e não seguindo as normas morais do nosso planeta, denominado Terra, claro, né? Serão banidos para esse planeta, como antes os de Capela foram banidos para a Terra. Deus, a sua misericórdia infinita, nos pôs no fundo do coração uma sentinela que se chama consciência. Né? Consciência que se desenvolve aos poucos, encarnação a encarnação, que pode trazer a ideia de um inferno,
Porque aqueles que estavam em uma boa condição irão reencarnar com dificuldades em um planeta que estará iniciando sua trajetória, sem conforto, convivendo com a animalidade, vivendo em cavernas, mas com conhecimento. E é aí que vai começar a evolução do planeta. Fazendo o quê? Construindo como foi construído aqui na Terra. Já tem aquela ideia de uma construção mais confortável, né? Como foram construídas as pirâmides aqui, com que conhecimento? Desses espíritos que vieram para cá, né? de Capela. E os daqui da Terra que estão nessa condição também de não cumprir com os preceitos divinos, irão povoar esse planeta em início. Essa será a punição. Mas, apesar de serem pecadores, serem pessoas com falhas aqui, lá nesse planeta que está iniciando, terá muita validade, serão muito úteis lá, né? A raça adâmica é exatamente essa, né? Adão e Eva não viviam, não seguiam as normas divinas, não é isso? A mesma coisa. Na Gênesis Kardeciana fala sobre isso no capítulo 17. E comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde fosses tirado, porque és pó e a pó voltarás. E no item 23, o capítulo 3, está vendo a Gênesis, fala assim: o Senhor o fez sair do jardim das delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, de onde ele fora tirado. Se a gente observar, tem muito a ver com essa punição, né? Qual seria o jardim das delícias nos dias de hoje, por exemplo, né? Muitos vivem com soberba, com facilidade, enquanto outros sequer se alimentam. Hoje, grande parte da humanidade não necessita de suar o rosto para sobreviver e se alimentar, não é assim? Quem não tiver condição de fazer parte do planeta de regeneração, para sobreviver a um planeta em seu início, como foi a Terra, terá que suar para sobreviver, não será assim? Terá que trabalhar a Terra, terá que estar perdendo esse paraíso que vive hoje, apesar de muitos pensarem que estão vivendo mal, e vão começar do zero, materialmente falando. Então, é isso que quer dizer na Gênesis, né? Mas, como eu disse, sempre é útil, porque não se perde o que se aprende. E vai auxiliar aquele planeta, né? E aqueles espíritos primitivos que estarão ali presentes, né? O que sabe, o que aprendeu em suas vidas sucessivas aqui na Terra. Porque a sabedoria de Deus é infinita, nada se perde, e o pecador sempre terá a oportunidade de reparar seus erros, ou seus pecados, suas imperfeições, como diz a nossa doutrina. E mesmo nós, seres humanos, sabendo não serem corretas muitas coisas, ainda se pratica, como se praticava nos tempos áureos da humanidade. A ideia do inferno foi amenizada pelo catolicismo, que criou o purgatório, como eu disse. Purgatório que não está presente na Bíblia. Foi recriado depois pelos papas, pela igreja, né? Que seria uma ponte do inferno para o céu. Todos já conhecemos 7 pecados capitais. Em 345 a 399 depois de Cristo, o monge cristão Evagrio Póntico elencou os pecados capitais, que inicialmente eram 8 pecados, e não 7. Existia também a tristeza, que foi tirada pelo Papa Gregório, né? Que excluiu essa 8ª imperfeição. E os 7 pecados que permanecem até hoje são os que foram defendidos por Tomás de Aquino, colocando a soberba como o principal pecado. O que é a soberba? É o orgulho excessivo, vaidade que se vê acima de tudo e de todos. Seu oposto é a humildade, sendo o principal pecado, porque é a raiz de todos os outros. E o que a doutrina espírita concorda plenamente, dizendo que o orgulho é a raiz de todas as imperfeições. A avareza, que é o segundo, que é a ganância, o apego excessivo aos bens materiais, seu oposto é a generosidade e a caridade. Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Depois vem a inveja, que é basicamente o tormento em presenciar o sucesso de outra pessoa. Seu oposto é o desapego e a alegria, porque o invejoso é sempre triste e infeliz. O primeiro crime que consta na Bíblia é relacionado ao quê? A inveja. Razão que levou Caim a matar Abel, porque seus sacrifícios oferecidos a Deus eram considerados melhores que os dele. E ele, por inveja, matou o irmão.
Em Pedro, capítulo 2, versículo 1, está lá. Livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Depois vem a ira, que é o ódio, a raiva, o desequilíbrio. Seu oposto é a paciência, o equilíbrio e a paz. É aquela imperfeição que causa muito sofrimento, tanto para quem se desequilibra, quanto para quem é objeto da ira. Muitas vidas são ceifadas devido a esse desequilíbrio, devido à ira. E muitas reencarnações carregadas de sofrimentos são resultado do descontrole, quando ele descamba para a ira e para o desequilíbrio. Depois vem a luxúria, que está ligada especialmente à área sexual, seus desequilíbrios e descontroles. Seu oposto é a castidade, não necessariamente, mas o respeito ao corpo. A gula é aquela imperfeição que nos leva a não termos limites no que diz respeito à apreciação de determinado alimento. Pode se aplicar também a bebidas, que pode causar desequilíbrio ao corpo físico, causando comorbidades. Por isso é recomendada a moderação, mesmo porque pode causar a morte antecipada, né? Sendo considerado assim um suicida inconsciente, tanto pelo consumo excessivo de alimento, como de bebidas ou qualquer outra coisa. E que pode levar ao último dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. Porque sabemos que o excesso de bebida e alimento pode trazer o desânimo e a sonolência. A preguiça, que é o último, é a ausência de vontade de realizar qualquer atividade física ou mental. O desânimo é lutar na conquista de algo, seja material, seja na área intelectual. A total inércia do espírito no mundo. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, ele define o que é a origem do pecado. Né? Pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ele diz para nós que as imperfeições são do espírito, são de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós aceitamos as imperfeições, copiamos a imperfeição do próximo se nós quisermos. Né? Então, o homem puro, que é o quê? Ou seja, na visão católica, o pecador. Por isso, novamente, sem as reencarnações, jamais conseguiríamos atingir essa condição de agenitude. São muitas imperfeições a serem combatidas. Em maior ou menor grau, todos nós possuímos imperfeições. Por isso, o primeiro passo que podemos dar em relação às imperfeições do próximo é evitarmos a crítica. Porque assim já estaremos exercitando a humildade. Porque ser humilde é não nos imaginar mais perfeito que aqueles que nos cercam. No livro dos Espíritos, pergunta 946, essa questão nos fala do pecado, mas nos fala de reações que podem resultar de nossas ações, que pode ser considerado tal pecado. Mas será necessário que Deus atente a cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele, ou seja, para Deus? Aí vem a resposta. Deus tem suas leis que gerem todas as vossas ações. Se as violares, vossa é a culpa. Um excesso, indubitavelmente, qualquer homem que comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, fosses guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite, as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos causadores da nossa felicidade ou da infelicidade futura. A explicação é muito clara, só depende de nós. Deus não fica nos vigiando, porque Ele já na nossa criação nos deu a consciência e o livre-arbítrio de irmos ou não irmos, de fazermos ou não fazermos, de praticarmos ou não praticarmos. As nossas ações negativas são, que na linguagem popular no catolicismo e algumas religiões, os pecados, que não nos levarão para o inferno, como alguns dizem. Dizem que se utilizam constantemente da palavra demônio, que serão aqueles que nos levam a pecado. Os demônios, por espiritismo, nada mais são que espíritos imperfeitos, que ainda se comprazem no mal. E que com certeza,
nos intui para que pratiquemos essas ações pecaminosas. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio e a consciência, e ceder às nossas sugestões é nossa responsabilidade. Por isso a frase "a carne é fraca" não possui fundamento para nós. Na verdade, a fraqueza é do espírito, porque o corpo só faz o que o espírito determina. O corpo sem espírito não é nada. Tanto é que quando o espírito abandona o corpo, vem o quê? A morte desse corpo físico que se desmancha, que se deteriora, que se acaba. Né? E situações que geram débitos que terão que ser reparados no decorrer da presente encarnação ou encarnações futuras através da reencarnação. Allan Kardec compara a encarnação com um campo fértil, e este campo fértil é o nosso planeta para nós. Nos foi oferecida a oportunidade de plantar e de colher. Pecar ou não pecar, seguir suas leis ou não seguir, mas como diz na resposta anterior, somos nós que decidimos que caminho seguir. E nem sempre acertamos, ainda cometemos pecados ou erros que para o doutrina espírita são apenas enganos. E todos nós ainda erramos, mais ou menos, mas todos nós erramos. A maioria de nós, mesmo que outras encarnações, né, erramos, podemos errar menos hoje, mas ainda erramos. E só reconhecendo nossos erros, procurando não errar, ou errar menos, ou pecar menos, né, como preferirem, que é o tema de hoje, caminharemos mais rapidamente rumo à angelitude e a encarnações mais felizes, com menos sofrimentos, com menos dificuldades, com menos coisas a reparar, não perdendo o nosso tempo, tendo que reparar situações anteriores, mas procurando aprender mais, evoluir mais, crescer mais. Quando menos nós errarmos, mais oportunidade nós teremos de, nas nossas encarnações futuras, crescermos mais como espíritos imortais que somos, filhos de Deus. Muita paz a todos. Nós encerramos aqui, mas ainda não encerramos como sempre. Nós temos as vibrações e depois a nossa vibração final. Vou falar agora dos aniversariantes. Espera aí que eu recebi aqui. Vibrações, vibrações, vibrações. Isso mesmo. Tá certo. Aniversário do Luiz Carlos Patti Savazzi, meu amigo querido, aniversário dia 29. Tem bastante hoje, hein? Mila Aparecida Pires, parabéns! A esposa do meu menino Wilson, menino que eu conheço desde muito pequeno. Muito prazer em ter você aqui conosco. E meus parabéns. TV Candiba, o Paulo Félix aqui presente, aniversariou dia 27. Parabéns, Paulão. Lá em Candiba, na Bahia, que me auxilia, compartilhando minhas palestras. Um abraço, meu irmão. Muitas felicidades para você. Saudades de você, meu irmão. E o Henrique, filho da Helena Lima, né, aniversariou dia 28. E a Kelly Regina Evangelista Raposo, dia 29, aniversariou, minha amiga querida, trabalha lá na Galeria Pajé, lá no 9º andar, minha amiga, meus parabéns para você, muitos anos de vida. Amanhã eu passo aí para dar um oi para você pessoalmente. E o Dudu, que é o filho do Anderson Grimo, neto da Cida, da Maria Aparecida Silva aqui presente, né? Sobrinho da Lelê, aniversário dia 29, fez 9 anos, o Dudu, que chama nós de vovós, eu e a Rita, tá lá na Bahia, parabéns, Dudu. A Eunice Fracasso, minha amiga querida, minha expositora, aniversário dia 30, que Fracasso é só no sobrenome, que é uma pessoa maravilhosa, minha expositora Centro Espírita Irmão X, minha expositora no IEF de Filosofia Espírita, minha amiga pessoal, pessoa maravilhosa, parabéns. Também o Amir Turone, meu amigo lá também do Irmão X, aniversário dia 30. Leonardo, o Léo, o neto da China Raquel de Moraes, completou 19 anos no dia 1º. Parabéns, Leonardo. A Sandra Mara Marim, minha companheira do Chico Xavier, Luz e Harmonia Chico Xavier, aniversariou no dia 2. E no dia 1º, o Bernardo e o Leonardo, que são os netos gêmeos, né, da Vera Lúcia, aniversariaram. E não bastando, a sua neta Manu também completou 4 aninhos no dia 2. Eita, que teve que comprar muito presente, hein? 3 presentes em poucos dias, né, Vera? Tem que trabalhar muito. É um prazer, amiga. Parabéns para os netos todos aí, tá? E o César Pires aniversaria hoje. O César Pires é o nosso borracheiro aqui do Climas, que conserta os nossos pneus quando furam aqui. Parabéns, César. Muita felicidade para você, meu irmão. Você é gente muito boa, né? E dia 30,
chegou a netinha, a Liz, que é neta da Kelly Salles, aqui presente na nossa live, que é filha do Matheus e da Amanda, né? Os pais maternos eu não tenho, mas a Kelly Salles, não é só da Kelly Salles, mas do José Carlos, que retornou ao mundo espiritual no último ano, no mês de agosto, que certamente, apesar de estar no mundo espiritual, está vibrando com o nascimento da sua netinha. Infelizmente, o José Carlos não está encarnado conosco, mas tenho certeza que ele está recebendo essa alegria no mundo espiritual. Parabéns, Kelly. Mateus, felicidades para você, para sua filhinha. Parabéns, Amanda. Parabéns para vocês. Saudade do nosso irmão José Carlos, mas Deus sabe de todas as coisas. Seria muito mais feliz se ele estivesse aqui conosco encarnado, mas infelizmente não foi possível, né? E vamos vibrar agora a Valéria Stube, minha amiga querida, pedindo vibrações para Gertrudes, para Marcos Valentim Granelli, que está com problema sério de comum no Marcos Valentim, ele não está hoje na live mesmo, que também é do Museu Harmonia. Gertrudes, acho que é a sua cunhada que está com câncer, né, se eu não me engano, né? A Maria Ferreira está pedindo vibrações, né, para a filha Ana Paula e para o Kim, para o meu amigo Joaquim, vibrando por eles, pedindo a todos aqui. E a Jane Ferraz de Matos pediu vibração por irmão, né? Jane Ferraz, que é lá de Santa Luzia, Minas Gerais, aquele rapaz que nós auxiliamos, conseguimos auxílio de medicações para ele estar com câncer no pulmão, né? Vamos vibrar sim pelo Jane Ferraz, tá bom? E vamos agora vibrar aqui pelo Cleiton, nosso Cleiton Zimmer, nosso irmãozinho especial que está internado no Hospital São Bernardo, né? Vibrando por ele, e para a Helena, para o Geraldo, sua irmã e seu cunhado, para que tenham forças, né? Acompanhando o Cleitinho, nosso irmão querido. O João Carlos Long, nosso companheiro do Irmão X, problema de saúde, está no Hospital Ipiranga, está melhor, teve que amputar alguns dedos do pé, mas está se recuperando bem, segundo a sua filha, que está sempre nos colocando a par. Titular, força aí, hein? Vamos sair logo desse hospital aí. E a dona Maria Palermo, uma querida nossa do Irmão X, uma das fundadoras do Irmão X, trabalhadora incansável, agora já idosa. Ela teve um AVC essa semana, está no Hospital Sepaco. Vamos vibrar pela dona Maria Palermo, uma pessoa maravilhosa, uma querida nossa, né? Vamos vibrar também pela Maria Aparecida Queiroz Rubino, que está com depressão, ela tem problema de saúde já há muitos anos, que é irmã da nossa irmã Alessandra Queiroz Rubino, lá do Irmão X também, que está no Hospital São Camilo, né? Vibrando pelo Maurício, companheiro lá da nossa prima Cida, lá no Hospital Heliópolis, que está entubado na unidade de emergência do Hospital Heliópolis, né? E vamos vibrar também pelo Francisco Otero, que é um companheiro dela também do Heliópolis, que foi assassinado, infelizmente, no dia 1º, tentativa de assalto aqui próximo a Heliópolis, saiu até nas reportagens, trabalhador, saindo do seu trabalho à noite, tentaram roubar sua moto, assassinaram, vibrando pelo Francisco Otero, trabalhava em 2 empregos, trabalhava aqui na Baixada Santista, infelizmente, tiraram a vida dele, né? Tem acontecido muito, infelizmente, o desrespeito pela vida, né? E vamos, a Olga Queiroga Mendes, a sua gatinha faleceu. A gatinha da Olga morreu e a Olga está muito triste. Vamos abraçar a Olga, porque nós não temos animais aqui em casa, mas eu respeito muito a que os tem, e a Olga está triste com a morte da sua gatinha. Então, Olga, sinta-se abraçada por nós, por todos nós, porque a gente não tem animais, mas nós temos um respeito muito grande por quem os possui, e sabemos que a dor é como se fosse realmente um ser da família, né? Então, ficamos felizes junto com você, tá bom? O Sérgio Barros Oliveira, meu irmão, também chegou aqui, né? Vou ver se tem mais alguém aqui que chegou aqui depois, que eu não tive a oportunidade de falar, né? Graças a Deus, são muitas pessoas, às vezes eu não consigo. Então, o Jaime também chegou aqui, ó, né? A Sandra Souza, acho que eu falei, a Liz Souza não tinha falado, né? A Olga falei agora, né?
Isabel Cardoso, a nossa amiga querida. Então são muitos amigos, graças a Deus. Eu tenho a agradecer a todos vocês pela presença. Eu falei que ia fazer pelo YouTube, mas não deu certo. O meu notebook deu um pau aqui, tá? Mas estamos aqui ao vivo no Facebook, novamente. Prazer em ter vocês comigo. Foi um prazer imenso, né? E temos uma coisa, hoje faz um ano que o Paulo Ricardo morreu. Desencarnou o Paulo Ricardo, aquele ator que nós gostamos muito, da Dona Hermínia, e 4 anos... Paulo Gustavo, desculpa, falei errado. Paulo Gustavo, é. E hoje faz 4 anos também que o Luiz Gasparetto desencarnou. Luiz Gasparetto, né? Que é a filha da Zíbia Gasparetto, que todos nós conhecemos hoje, faz 4 anos do seu desencarne também, que com certeza estão bem no mundo espiritual. E acabam as vibrações... Foi um prazer ter vocês, mas antes de terminar, vamos fazer aquela nossa vibração final, vibrando por todos os enfermos do nosso planeta, todos os enfermos que nós conhecemos, necessitados de auxílios. Vamos trazer à nossa mente todos esses irmãos necessitados. Vamos vibrar pelos que desencarnaram de forma violenta, em especial aquele caso do Renan, aquele rapaz que também foi num latrocínio. Vamos vibrar também pelo Francisco Otero, nosso irmão, companheiro de trabalho, muitos amigos que eu tenho no Hospital Heliópolis, pessoas amigas, um trabalhador, pessoa necessitada de seu trabalho, deixa familiares, deixa amigos, pedindo a Deus e a Jesus que acalme essa violência, que o respeito à vida volte a imperar no nosso planeta, que esses pecados deixem de ser cometidos, já que estamos falando hoje do pecado, que essas pessoas terão que rever o que fizeram, seja nessa encarnação, seja em encarnação futuras, que nós possamos ter esse sentimento sempre de não nos acostumarmos com a violência, porque existe muito sofrimento para aqueles que permanecem aqui, familiares, mães, filhos, amigos. Vamos trazer nesse momento a imagem dos hospitais que conhecemos, se temos lá algum amigo, alguma pessoa necessitada de uma visita, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, peçamos ao Dr. Bezerra que visite esses enfermos, que os auxilie da melhor forma possível, pedindo aos mentores e amigos que encaminhem esses irmãos retornando ao mundo espiritual, por morte violenta, que sabemos a dificuldade que eles têm nesse retorno tão inesperado. E nessa calma, nessa paz, vamos pedir ao Mestre Jesus que adentre os nossos lares, iluminando cada cômodo da nossa casa, visitando os locais de trabalho, abraçando a cada um de nossos familiares, os iluminando com essa luz maravilhosa do nosso Mestre, e que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. E avisando que no domingo, 8h30 da manhã, farei um vídeo em homenagem às mães, estão todos convidados, mas eu mando o aviso mais no final da semana mais próximo. Um beijo a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, foi um prazer imenso ter vocês comigo mais uma vez. Muita paz a todos, e que nós possamos estar juntos novamente no domingo e depois na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e muito obrigado pela presença.